Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje é dia 4 de janeiro de 2024. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Isis. Começando com esse rock gaúcho, esse soul gaúcho, rap, reggae, uma mistura de tudo um pouco. Com o Ultraman Tonho Croco. Tonho Croco é um amigão nosso aqui. Esteve aqui em casa várias vezes já. Bom dia, Ana Karenina. Bom dia, Ana Tereza. Ele tocou na minha festa de 50 anos também. Bom dia, Stanley. Bom dia, Eliana. Bom dia, Angela. Bom dia, mãe. Tudo bem? Foi tudo bem ontem, a senhora viu? Eu e o César, a gente fez uma videochamada ontem de tarde. Mãe, tá tudo certinho. Bom dia, Natalina. Como é que tá, Ana Karenina? Tudo bem? Quanto tempo? Esse então é o Tonho Croco com a Ultraman. Essa música se chama Figa de Madeira. Bom dia, Deni. Ele vem muito alajado tocar. Já tocou no meu aniversário, vem aqui em casa várias vezes. Muito bem, bom dia, Léo, bom dia, Conceição. Bom tê-los todos aqui. Então vamos para o Dharma? A Lógica da Fé, editora Lúcida Letra, com Elizabeth Nanguel. E a gente está estudando um pouco da filosofia, né? A diferença entre eternalismo e niilismo. Bora lá? Página 137, quem está acompanhando. Você pode reconhecer o niilismo em uma visão de mundo que prega contra o valor da conduta ética ou que não vê a necessidade de relacionar causa e efeito, até o ponto em que as sensibilidades convencionais se tornam um pouco frouxas. Então, causa e efeito é o karma, né? São as ações, tudo aquilo que a gente promove nesse mundo, todas as nossas ações, elas vão ter uma reação. É a lei de Newton, né? Então, isso é básico, assim. Aí as pessoas não... eu não acredito nessas coisas do budismo aí, ou do hinduísmo, ou nessas coisas do karma aí. Isso aí não tem nada a ver. Mas aí como é que tá a tua vida? Tá uma droga, não sei o quê. Mas como é que tu tá agindo na vida? Pois é, mas aí começa aquela conversinha assim. O que tu projetar para o mundo vai te dar de resposta. Não é uma questão de energia ou de coisa sobrenatural. Não tem nada a ver com santos, com qualquer coisa. Bom dia, Carol. Não tem nada a ver com nada. Tem tudo a ver com a questão de uma ação e uma reação. É simples. É bem básico. Isso é o mais básico de tudo. Então o que a gente tem que fazer? Observar a causa e efeito. A tua vida está boa? Méritos. A tua vida não está boa? Falta de méritos. Como é que eu consigo méritos? Boas ações. Mas então agora eu vou começar a doar dinheiro, vou doar roupa, vou doar... Não é isso. Se tu quiser fazer, pode fazer. Não tem problema. A questão é a motivação que tem por trás disso. Méritos é gerar uma ação no mundo, uma das formas de méritos. Tem várias. Uma delas, ações no mundo em que a minha ação, ela roçando o mundo, permeando esse mundo, ela não prejudique nem a mim nem aos outros. Bom dia, Mauro. Essa é a forma. É toda a minha ação de fala, de pensamento e de ação de corpo, de movimento, de atitude de corpo, né? Ela não represente uma ameaça para outro. Então, tem 4 formas disso funcionar. Quando eu fizer alguma coisa, eu tenho que ver se é bom para mim e bom para o outro. Quando eu digo outro, nessa reação em cadeia da interdependência de Pratitya Samutippada, em que todas as coisas estão conectadas, o outro não é só um outro ser humano. O outro é o outro.
As plantas são seres vivos, os animais, os insetos, tudo. Toda essa reação, toda essa relação de cadeia. Então, tudo aquilo que eu fizer de fala, pensamento e ação de corpo, vejam bem, essas três têm que estar juntas. Elas têm que ser boas para mim e para o outro. Se for boa só para mim e ruim para o outro, não faz. Se for ruim para mim e bom para o outro, não faz. Por que vocês acham que eu estou alongando essa conversa? Porque tem muita gente que geralmente são cuidadores. Aqui em Lajado tem muito disso, assim, cidades pequenas, né? Lajado tem uns 100 mil habitantes, é uma cidade pequena. É muito comum ter cuidadoras em muitos lugares do Brasil, né? Isso é uma prática muito comum do brasileiro, né? E essas cuidadoras, digo no feminino, porque geralmente são cuidadoras, é muito mais fácil, né, serem do gênero feminino. Elas negam a sua vida, seus prazeres da vida para cuidar de outra pessoa. Uma mãe, um pai, uma avó, seja quem for, uma tia. Ela diz, não, mas não importa, eu não importa se eu estou bem. Eu já ouvi isso de alunas. Ah, não importa se eu estou bem, importa que o outro está bem. Não. A equação é simples, eu bem, outro bem. Se eu não estou bem, e aí também ruim para mim e ruim para o outro também não funciona. Ok? Então qual é a equação? Bom para mim, bom para o outro. Tá claro isso? Tem vários pontos nisso, dá para se alongar assim a manhã inteira. Tem muita gente que, por exemplo, também vejo isso acontecer muito nas aulas, que fazem as coisas ruins para si, promovem coisas porque têm hábitos, padrões e gatilhos já dentro de si, dos seus condicionantes, por causas e efeitos, por causa do karma, de karmas de antepassados, de karmas dos seus pais, né, de karmas da sua família, que promovem coisas ruins porque se alimentam de coisas ruins. Então elas fazem coisas ruins para si porque se alimentam dessas coisas. Elas se enaltecem com aquilo, elas se sentem bem se alimentando com isso. Aí fazem coisas ruins para si achando que é bom. Elas dizem, mas eu me sinto vivo fazendo isso. Olha quanta coisa. Então a gente tem que ter uma certa ética conosco. Porque isso tudo prejudica a nossa observação da nossa consciência plena. São poeiras. Vão se assentando essas poeiras assim, eu não consigo ver minha consciência verdadeira. Então quando eu rompo, e romper é romper com a forma tóxica que eu lido comigo mesmo. Eu sou tóxico, tem que pensar isso, né? Eu sempre digo, né? Vocês já ouviram falar milhares de vezes aqui. Ah, mas aquela minha amiga é tóxica, aquele meu amigo é tóxico, meu marido, minha esposa, minha família. Lembre-se que tu é tóxico para alguém também, além de ser tóxico para ti, para si mesmo. A gente sempre é tóxico para alguém. Bom dia, Jerusa. Nós todos somos tóxicos para alguém. Bom dia, Julie. E isso é interessante, porque ninguém olha para isso, né? Ah, mas aquela amiga é tóxica, né? Uma amizade tóxica. Mas tu é amizade tóxica também. Quantas vezes tu diz coisas que prejudicam os outros? Então a gente tem que ter esse cuidado. Esse olhar pra gente, assim. Por exemplo, nós encontramos fortes traços de niilismo quando estamos diante da negação a qualquer coisa além do reino material dos nossos sentidos, o que leva a uma rejeição da metafísica como um instrumento viável de compreensão da natureza do ser. Esse sentimento representa a visão padrão do materialismo científico, que reduz o misterioso mundo da experiência e da consciência à mera matéria. Então o materialismo é óbvio, né? Então tudo é ligado à matéria. Essa visão mecanicista da realidade implica que nós não temos liberdade de escolha e estamos subordinados aos nossos impulsos biológicos. Nossos impulsos quase que neandertais, assim, né? Comer, sobreviver e deu. É só isso, né? Fazer sexo para procriar e isso é a vida. Muitos seres vivem nesses reinos, né? Seres humanos vivem nesses reinos inferiores, assim, em que a vida é só isso. Ah, mas isso é só para quem é pobre? Não. Se não é uma questão de classe social. Muitos seres precisam levantar de manhã muito cedo
ir trabalhar para garantir seu sustento, e só tem isso na vida. Quase que questões espirituais não há lugar para isso. E muitas pessoas que têm posses, não há lugar para isso porque são materialistas. Esse é apenas um retrato da realidade, não é nenhum ponto de julgamento. Apenas é o que é. E a gente tem que olhar para isso. Há um lugar que se chama, que não é caminho do meio. Caminho do meio vocês já entenderam que a gente aplica muito errado no budismo, né? As pessoas que não são budistas aplicam de uma forma, enfim, popularesca, né? E está tudo certo, não é errado, eu errei a palavra. Aplicam da forma como tem que aplicar. Mas o ponto que a gente pode colocar, palavras certas, talvez seria ponto de equilíbrio. Eu tenho que achar um ponto de equilíbrio nessa curva, que é a vida, entre trabalho, espiritualidade, lazer, prazer, e achar o ponto de equilíbrio. E isso não é um ponto de equilíbrio que eu tenho que conquistar quando eu me aposentar. Isso não faz nenhum sentido, isso é uma coisa que se falava há 50 anos atrás. Quando eu me aposentar eu vou descansar e vou para a praia. Isso aí é para pessoas dessa época. Na nossa época o ponto de equilíbrio é todos os dias. Porque a nossa vida está aumentando, né? A longevidade está aí. As pessoas estão vivendo super bem até os 90 anos. É algo incrível. Então o que nós temos que fazer? Ponto de equilíbrio é diário. Eu tenho que conquistar isso não para quando aposentar. Não para quando tirar férias no final do mês. Agora no final do ano. Todo mundo, agora eu vou descansar. Agora eu vou não sei o quê. Não. Ponto de equilíbrio. Todos os dias é a tua aposentadoria. Todos os dias é as tuas férias. Tem que parar naquele horário que tu diz, bom, agora, né? Claro que se tu pode, não, mas eu trabalho em emprego que não permite isso, ok. Observa isso. Observa como tu pode enquadrar isso na tua vida. Observa como tu pode trazer isso para a tua vida. Tem várias maneiras. Sempre tem. Eu acho que a gente é um pouquinho... a gente tem que buscar esses métodos, essas maneiras de ver para gerar ponto de equilíbrio. Para resumir, o eternalismo esforça-se por encontrar verdades substanciais ou identificar causas singulares para explicar por que as coisas são como são, enquanto o niilismo desafia verdades objetivas por meio da análise ou do reducionismo, o que comumente leva a uma rejeição do poder relativo do significado e da experiência. Bom dia, Karim, tudo bem? Eternalismo concretiza e niilismo destrói. Eternalismo afirma existência, enquanto niilismo afirma extinção. Eternalismo tende à crença, enquanto niilismo olha para o mundo fenomênico a partir da dúvida e da negação. Então tá aí, gente. A gente tem que estudar. Diz, que chato esse capítulo que fica estudando essas coisas filosóficas. Eu preciso estudar isso. Nós precisamos estudar a psicologia, nós precisamos estudar a história, nós precisamos estudar a antropologia, o social, todas as formas de estudos. Por quê? Porque senão a gente não vai entender como é que funciona esse planeta, não vai entender como é que funciona o ser humano, não vai entender como é que funcionam as nossas ações no mundo. História, falei, história é uma coisa que as pessoas, como é chato estudar história. História, se tu não estudar história, tu tá ferrado. Tu tá ferrado porque tu vai repetir os mesmos erros do passado. Tá aí, a gente a gente viu aí muito próximo aqui, né, no Brasil, as coisas acontecendo e já tinham acontecido na história do planeta, né, do mundo, da humanidade, né, com várias sistemas ditatoriais, assim, e aí quase que a gente cai nisso de novo. É muito louco isso. Tem que estudar a história, gente. Tem que estudar os sistemas. Verdade, na escola deveria ter isso. Sim, na escola deveria ter. O problema das escolas é o seguinte, que botam religião católica. Mas tu é contra a religião católica? Não, tem que colocar todas. Eu tenho que ter um apanhado de todas as crenças. Da filosofia, de todos os estudos, né, da filosofia, entender isso. Aí na escola tinha o quê? Por causa da ditadura, tinha ética e moral, vocês lembram? Como é que é o nome daquela... Tinha uma cadeira, uma disciplina que se chama... Eu não consigo lembrar o nome da disciplina. Mas era sobre ética. Mas a ética era voltada para uma ética do governo, ditatorial. É quase como a Voz do Brasil, assim, né? Ainda existe, inacreditável, né? E aí tinha o quê? Religião católica. Bacana! Todo mundo deve estudar
religião católica. Eu estudei, eu acho muito legal, né? Mas e o resto? Ah, moral e cívica. Obrigado, Jerusa. Moral e cívica. Moral e cívica. Vê se tem cabimento. A Julie Pagliarini escreveu: concordo. E algumas escolas, infelizmente, passam o básico do básico. É, um troço maluco. Educação moral e cívica, exatamente. Mas e por que a gente não estudou outras crenças? Pelo menos um apanhado, assim. Vem alguém ali e diz, vou explicar para você sobre essas formas de olhar o mundo. Não vou nem citar, mas todas. Umbanda, Candomblé, judaísmo, todos os sistemas que tem do shintoísmo, taoísmo. Tem. Entender os povos árabes com as suas formas de olhar, né? Entender isso. Aí o que a gente vai fazer? Um que o outro vai buscar essas informações. Eu busquei, porque me interessa, porque eu gosto, mas... E aí? Mas a gente é tolhido de escolhas. E é isso que as escolas, infelizmente, fazem. A escola, gente, infelizmente, é um lugar falido. Lamento dizer isso para quem tem filhos aí... Mas é um lugar extremamente falido. É um lugar onde não se aprende mais. Onde a forma de educação está completamente equivocada, assim, totalmente... Não só a escola, mas como as universidades também. O sistema tem que mudar como um todo. Assim. Tem muita informação. Tem que saber aprender, de apreensio do latim, de aprender isso, de trazer para si. Claro que a gente vai dando oportunidades, né? E um dos meus filhos, o Bruno, com 18 anos, parou a faculdade na URGS de design e foi estudar na Índia. Ele por conta própria. Vou para a Índia. E foi para uma escola, que é uma escola reconhecida no mundo inteiro por ter uma educação completamente não horizontalizada, como é, né, nos sistemas tradicionais, mas verticalizada, né? Em que todas as crianças estavam juntas, assim, em todas as idades. E voltou fascinado. Ele ficou 5 meses nessa escola. Depois ficou um tempo na escola Schumacher, na Inglaterra. Passou pelo Portugal, pela escola do Porto. E depois de um ano, assim, visitando esses lugares, voltou com uma nova forma de trazer com 18 anos. Uma nova forma de olhar para essa educação. E acabou dando palestras para pessoas, para professores de universidades com doutorado, com pós-doutorado, com PhD, para entender a nova educação do mundo. Foi buscar fora isso. Olha aqui, gente, isso eu ensino. Essa é a forma de ensinar. Aí, o que aconteceu? Hoje ele está com 27 anos, se desanimou completamente. Por quê? Porque não há espaço para isso, porque é um comércio. É um comércio. E se eu não entender que é um comércio, aí eu vou dizer, mas o que eu faço? Agora está todo mundo aí se escabelando quem tem filho. Aí eu sei que a Karen tem, o Mauro tem, né? Tem uma galera aí que tem filhos pequenos, né? A gente não vai botar na escola, tem que pôr na escola, porque tem que ter convívio social, é óbvio, né? Tem que ter convívio social. Mas como é que eu faço para trazer no entorno novas formas de colaborar com esse crescimento? Tem muitas maneiras, tem muitas escolas alternativas que trazem essa educação aqui no Brasil. Tem muitas. O Bruno voltou e depois percorreu o Brasil e viu que tem várias escolas que têm esse tipo de informação. Por que fazer isso? Para termos cidadãos com a mente aberta. Só para isso. Em que não vão cair nem no eternalismo, nem no niilismo. Não vão cair nem numa extrema de uma forma, nem numa extrema de outra. São pessoas com a mente livre. Essas pessoas, o sistema não pega. Então não se apavorem. Mas os meus filhos estão na escola lá tradicional. Ótimo, deixa lá, tem que ter. Isso aí faz parte do sistema. O budismo não nega a realidade, porém ele diz que a realidade não existe. Vocês conseguem entender isso? Eu não nego que existe o livro, mas o livro não existe. Eu consigo ter essa visão. Então é para isso que a gente faz eu faço essas aberturas, essas provocações para vocês, né? Para mostrar que tem um mundo diferente em que eu não caio no sistema. Eu vivo do sistema, mas eu não me apego a esse sistema. Eu não preciso totalmente dele. Eu não me deixo subjugar por ele. Eu não fico submisso ao sistema. Eu colaboro com o sistema. Tem muita coisa aí, gente. Pensem sobre isso.
Então, como uma atitude ou um estado de ânimo, o niilismo faz com que toda a nossa razão de ser pareça suspeita. Quase sempre conduz a uma visão de mundo melancólica, que prenuncia um destino terrível, como se você, enquanto indivíduo, estivesse completamente sozinho atravessando uma existência sombria e pouco amigável. O niilismo causa isso, infelizmente. Imagine que uma vida desprovida de sentido ou propósito. Por quê, cara? Esse é um jogo perdido. De qualquer modo, todos nós teremos de morrer no fim, é o que diz um niilista. Isso é niilismo. Claro, todos nós vivemos momentos nos quais nos sentimos inúteis ou passamos por algum período de desânimo, tédio ou apatia, mas a maior parte das pessoas não quer ser niilista por vontade própria. Afinal, não é um modo muito animador de viver a vida. Geralmente o niilismo não parece muito divertido, mas em alguns casos você pode localizar em você mesmo uma tendência a usar a lógica do nada importa para justificar e desfrutar de todo tipo de atividades questionáveis. Uma atitude niilista lhe será útil se tudo o que você deseja é fazer festa. Irá lhe ocorrer o empurrão de que você precisa para fazer coisas que vão contra a sua consciência. Então, às vezes, as pessoas mais hedonistas assim já vão dizer, não, mas já que a vida não importa, eu vou fazer festa, eu vou me importar um pouco com os outros, né? E usam dessa desculpa, né? Para agirem dessa maneira. Se nada importa, por que não simplesmente fazer o que quiser? Vamos só beber e dançar, quem se importa? Se não me engano, eram os hedonistas que tinham isso, né? Se não me engano. Em 1969, Peggy Lee ganhou o Grammy por seu hino niilista. Isso é tudo que existe. Ela cantou: se isso é tudo que existe, então vamos continuar dançando, vamos encher a cara e cair na farra. Se isso é tudo que existe. Christina Monet Palace fez uma versão mais pesada e distorcida em 1980, que por conta do seu tom meio perturbador, tornou-se um tributo punk à falta de sentido e à angústia existencial. É claro, tudo isso era deboche, mas a mensagem que a música passa com sua atmosfera melancólica evoca em nós a tendência aflitiva que todos temos para a falta de propósito. Então tem que ter cuidado, né, com essas coisas. Serena bagunçando o coreto ali. Tudo certo? Vamos para a nossa prática? Acho que uma das coisas que a gente pode, então, fazendo um pequeno resumo da conversa de hoje, é lembrar do ponto de equilíbrio. Como eu posso ter aposentadoria e férias num dia, no mesmo dia, no dia que eu estou transcorrendo, hoje, quinta-feira, dia 4, e não esperar para as férias do ano, aposentadoria daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos, para usufruir da vida? Como eu posso fazer do meu dia ter um ponto de equilíbrio, não caminho do meio, é outra coisa, um ponto de equilíbrio, em que eu vou gerando nesse gráfico todos esses momentos, férias nesse dia, momentos de aposentadoria, ou seja, largo tudo, desligo tudo. Como eu posso fazer isso num dia? Se você só acelera, levanta de manhã, só trabalha. Aí chega o final de semana, agora eu dou um passeio, eu me esbaldo comendo, eu me esbaldo bebendo, eu faço um monte de atividade, depois trabalho. Não é isso. Como eu posso fazer isso num dia? Eu procuro viver assim, todos os meus dias. De verdade. Não é conversa fiada. Faça uma inspiração profunda. Soltem pela boca.
E vejo que nesse momento, tudo que foi falado foi resumido nesse suspiro. Tentem novamente e observe o que surge. Inspirem pelo nariz e soltem pela boca num suspiro longo. Isso resume tudo que eu falei. É uma aposentadoria, é umas férias do corpo e da mente, apenas num suspiro. Agora amplie isso para o dia, tendo pequenas pausas, pequenos momentos de lazer, de descanso, momentos de aposentadoria de todo o resto. Desliguem os aparelhos, se conectem. Isso aconteceu agora no suspiro. Não aconteceu? Por mais corrido que seja o seu dia de atividades, tenho certeza que tem um momento que consegues parar por 5 minutos a cada 1 hora, 10 minutos. Observe esse silêncio do corpo e da mente. Observe como é estar em silêncio do corpo e da mente, sem precisar fazer absolutamente nada. Não há nenhum esforço na prática, nem para respirar. É um silêncio natural, não é um silêncio construído. Por que é tão difícil ficar em silêncio? Porque o silêncio não vende. O que vende é o barulho, é o estado constante de comunicação, de agitação. Mas não é se agitando que a gente aprende a observar a mente. É em silêncio. O mundo não quer que você fique em silêncio, porque ele não lucra com isso. Ficar em silêncio é revolucionário. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado.
Pensem sobre isso, gente. Ponto de equilíbrio. E por que ficar em silêncio? Por que as pessoas não sugerem que a gente fique em silêncio? Porque não há lucro nisso. Não há lucro do sistema. E quando tu rompe com isso, aí vem tudo. Faz sentido isso para vocês? Pensem sobre isso hoje.